me fizeram a seguinte pergunta. Dorivan, o malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus foi para o céu com Jesus naquele mesmo dia? E aí, será se foi? O que a Bíblia diz sobre isso? Se você perguntar, a Bíblia responde. O texto está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E agora, como é que fica? Jesus falou, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Antes de responder essa pergunta, nós precisamos analisar o texto à luz de outros textos da Bíblia. O que ocorre é que nós não podemos pegar um único texto da Bíblia e basear uma doutrina ou dar credibilidade somente àquele texto. O que é isso, Dorivan? Você está dizendo que nós não podemos dar credibilidade a um texto da Bíblia? Sim, é isso que eu estou dizendo. Você não pode pegar um único texto da Bíblia e criar uma doutrina, sair espalhando algo por aí em cima de um único texto da Bíblia, porque a Bíblia ela tem relatos de pessoas boas, tem relatos de pessoas más, tem relatos de atitudes boas e tem relatos de atitudes ruins de pessoas. Então você não pode pegar um único texto e criar uma doutrina ou sair dizendo algo por aí em cima de um único texto da Bíblia. Então nós precisamos analisar. Novamente, Lucas capítulo 23, verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeira pergunta: em que dia Jesus foi crucificado? A resposta é, todos nós sabemos desde criancinha, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Você vê isso nos filmes e nós temos textos bíblicos para confirmar isso também. Então Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Jesus foi morto numa sexta-feira. Então o que Jesus está querendo dizer é que nessa mesma sexta-feira o malfeitor estaria com ele no paraíso? Será se é assim? Próxima pergunta que eu faço é: em que dia Jesus ressuscitou? Em que dia Jesus ressuscitou? Qual foi o dia da semana que Cristo ressuscitou? E aí, esse nós podemos ver, nós vamos abrir a Bíblia. Aquele eu não precisei abrir a Bíblia, porque esse nós já sabemos, Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Mas esse é interessante. João, capítulo 20, verso 16 e 17. Deixa eu ver se é esse o texto mesmo que eu quero. Rapidinho, João, capítulo 20. Deixa eu ver aqui. João capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Na verdade é João capítulo 20 a partir do versículo 1, mas depois a gente vai ler João 20, verso 16 e 17. João capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, repare bem, no primeiro dia da semana, e aí eu faço um parênteses aqui só para dizer como que os judeus e como que a Bíblia contava os dias. Na Bíblia não existe esse negócio de segunda-feira, terça-feira. Os dias na Bíblia são assim: primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e sábado. O único dia que a Bíblia dá nome é o dia de sábado, mas esse argumento, essa questão eu deixo para um próximo vídeo. Mas o único dia da semana que a Bíblia dá nome é o sábado. Então a Bíblia conta assim: primeiro dia, segundo dia, a partir do domingo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia e assim por diante. Sábado encerra a semana, sétimo dia e começa novamente. Tá? Então no primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra estava removida. Então correu, e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Logicamente, porque Jesus já tinha ressuscitado, né? Então Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Voltando aí, que dia que Jesus foi morto?
Na sexta-feira. Que dia que Jesus ressuscita? No primeiro dia da semana, ou seja, passou o sábado e domingo, aí o terceiro dia, até porque em outros textos ele fala que ressuscitaria após o terceiro dia. Então Cristo ressuscita aí no segundo dia. Então nós já temos um texto que é diferente. Não dá para a gente dizer que o malfeitor na cruz estava com Cristo na sexta-feira no paraíso, porque nem Cristo vai para o paraíso na sexta-feira. Cristo só ressuscita no domingo, né? Um outro texto, e esse eu quero finalizar com esse, é João, que eu já havia falado. João capítulo 20, verso 16 e 17. Repare bem, diz assim, ó. Disse-lhe Jesus a Maria, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se-lhe disse em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então repare bem que aqui Jesus afirma, isso após a sua ressurreição, Jesus afirma aí para Maria Madalena, que ele ainda não havia subido ao Pai. Então Jesus acabou com toda essa história de que o malfeitor estaria com ele no paraíso. Nem mesmo Jesus foi para o paraíso naquele mesmo dia. Tá? Então o que acontece aqui, na verdade, é um trocadilho, ou melhor dizendo, um erro de palavra nesse texto. É isso mesmo, infelizmente a Bíblia ela contém erros, ou felizmente, né? Porque o que acontece? A Bíblia ela foi escrita por seres humanos, por pessoas, não foi escrita por Deus. Foi escrita por seres humanos, para que eu e você pudéssemos entender. Se ela tivesse sido escrita por anjos, sem erros, sem nada de grafia, talvez eu e você não conseguiríamos compreender a linguagem da Bíblia. Então a Bíblia ela foi escrita por linguagem humana e ela contém sim alguns errinhos, algumas vírgulas fora do lugar. Então o coerente, o certo seria dizer assim, Jesus disse-lhe, em verdade te digo, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, em verdade te digo hoje, seria Jesus dizendo assim, eu estou te dizendo hoje, tu estarás comigo no paraíso, né? Para finalizar mesmo de vez e para não restar dúvidas, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse último texto, só para a gente finalizar essa questão. Mas Dorivan, se ele não foi para o paraíso, para onde é que ele foi, onde é que ele está? Para onde é que os mortos vão, e esse pode ser um tema de um próximo vídeo também. E se você quiser, deixa a tua pergunta aí embaixo, e nós vamos responder, eu vou responder à luz da palavra de Deus. Eu sempre aconselho quando eu falo da Bíblia para as pessoas, não acredita em mim, não acredita naquilo que eu falo, não acredita no que eu estou falando. Pega a tua Bíblia, lê, confere verso por verso, vê se é isso que a Bíblia está dizendo, né? Então é a Bíblia que responde, não sou eu, Dorivan, que responde, a Bíblia responde, tá? Então um tema de um próximo texto, e aí eu gostaria que vocês comentassem aí, né? Para onde os mortos vão? Já que a Bíblia está afirmando aí, Jesus está afirmando que o malfeitor não foi para o céu naquele mesmo dia, para onde que os mortos vão? Se você gostaria que eu comentasse, se você gostaria que eu comentasse esse vídeo, comente aí embaixo, ou faça a sua pergunta aí embaixo, e eu vou tentar responder. Mas para finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá bem? Então, quando que os mortos vão ser ressuscitados e quando que os mortos irão para o céu? Na volta de Jesus. Então, no dia do arrebatamento, é isso mesmo. Quando Jesus arrebatar os vivos aqui desta terra, antes de arrebatar os vivos, o verso está dizendo que antes de arrebatar os vivos,
ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos levados, né, arrebatados para o céu, juntamente com estes mortos em Cristo que ressuscitaram aí. Então, somente nesse dia, aqueles que morreram em Cristo, e eu acredito, inclusive, o ladrão, o malfeitor ali, a Bíblia não fala que é um ladrão, o malfeitor ali na cruz, ele pode ressuscitar nesse dia. E assim eu espero também nesse dia, se não alcançar em vida, se eu não fizer parte aqui dos que estarão contemplando a volta de Jesus em vida, também quero ser ressuscitado nessa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Respondida a pergunta, Deus abençoe a todos. Muito obrigado.